Gente, nós estamos terminando hoje essa série Exilados, Ser Discípulo de Jesus em uma Cultura Divergente. Essa série que nos acompanhou falando, a gente falou na primeira carta de Pedro ao longo do mês todo, um capítulo por domingo. E hoje nós encerraremos no capítulo 4, mesmo que a carta tendo 5 capítulos. Eu gostei muito da forma como Felipe abordou a carta na semana passada, mostrando estruturalmente aquilo que a carta quer falar, como é a nossa vida com Deus, como é a vida da nossa família com Deus e também o nosso papel na sociedade. E Pedro vai fechando a carta agora, falando um pouquinho da nossa vida no dia a dia, no exílio. Então, parece que aqui no capítulo 4, Pedro vai fechando toda a conversa. Então, imagina um pacote, aqui é o laço do pacote. Depois ele vai fazer no capítulo 5 orientações a presbíteros e ele termina aí dando as suas saudações. Eu quero ler o capítulo 4 juntamente com vocês. Eu estou com a nova versão internacional, que é a que nós usamos aqui de forma comum, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, se sentir mais confortável, tá bom? Diz assim o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Portanto, uma vez que sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois foi aquele que sofreu no corpo que guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em devassidão, nos seus maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho o que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por essa razão, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, sendo julgados em relação ao corpo, segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu vou convidá-los mais uma vez a orar juntamente comigo. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda nesse momento.
para trazer clareza aos nossos corações sobre o que está contido na Tua Palavra e que ela seja transformadora para cada um de nós. Que nós nos encontremos nessa palavra, que nós vivamos através dessa palavra, que possamos participar do Teu querer através dessa palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, ao final da mensagem do Felipe, me veio uma frase ao coração, considerando que nós estamos à margem da sociedade. Eu digo nós, cristãos, Deus está cada vez à margem da sociedade. De tempo em tempo, isso é feito, que Deus é questionado, se Ele existe e tudo mais. Só que hoje é uma marginalização muito mais comportamental. Tolera-se todo mundo, menos Jesus Cristo, menos os cristãos. Então, quando alguma coisa cheira a cristianismo, parece que já é um cancelamento automático. Então, é por desse contexto que nós temos dito que nós temos vivido um exílio. Um exílio como o exílio dos hebreus, como o exílio daquele babilônico, como o exílio da Síria e diversos outros. E o exílio nos convida a nos comportarmos como filhos e filhas de Deus, cada vez mais próximos da identidade do nosso chamado. Hoje eu diria que a nossa cultura do exílio, ela tem nos exilado por causa do bem-estar. Existe hoje uma busca profunda por bem-estar que vai colocando o sofrimento, a presença, a necessidade, o papel do sofrimento debaixo da soberania de Deus como algo à margem também. Então nós não podemos sofrer. O fato é que isso nem sempre é claro, isso nem sempre é evidente, isso é muito sutil e acaba aparecendo no nosso cansaço no dia a dia. A gente vai sentindo cansaço e quando a gente está cansado, a gente tem que escolher qual é a forma que a gente enxerga esse cansaço, e aí a pergunta é, que narrativa a nossa vida vem seguindo, que estrutura a nossa vida vem sendo construída, sobre que alicerces. Se eu olhar para essa cultura do exílio, que é a cultura do bem-estar, eu vou ver que nessa cultura há duas formas de ver o bem-estar. A primeira forma é vê-lo como prazer imediato, há uma busca incessante por gratificações imediatas, há também um querer muito grande de se evitar a dor, e também algo que nos é muito saboroso é receber elogio. Então nós vivemos numa cultura em que as pessoas querem ser vistas, querem estar em evidência, querem ser seguidas, e isso é para provocar um prazer imediato. Nós vivemos numa cultura, essa cultura do exílio, é uma cultura que o tempo todo propõe soluções rápidas para a nossa vida, só que nós vamos vivenciando essas soluções e a gente acaba percebendo que essa felicidade, ela se torna muito passageira, que nunca é suficiente. Então hoje, a gente corre o risco, inclusive, de ter uma vida cristã muito atravessada, enviesada, contaminada por essa cultura exílica do bem-estar. Mas ela não olha só, ela não defende só um prazer momentâneo. Ela defende também uma necessidade de busca por realização e crescimento. E isso não é novo. Na época do apóstolo Paulo, alguns grupos de filósofos já defendiam esse tipo de vida, uma vida de realização, crescimento, bem-estar, onde o tempo todo, eu como indivíduo, reparem bem, eu como indivíduo preciso me sentir bem e eu preciso tentar fugir o máximo possível desse sofrimento. Então, nós olhamos o sofrimento como algo a ser fugido, algo a ser evitado. E nós temos visto que nem sempre isso é possível. Quando aparece uma dor, uma doença grave, que nem passamos por uma pandemia há uns anos atrás, quando algo inesperado acontece na nossa vida, o sofrimento se faz presente. E nem sempre isso está no nosso controle. Entretanto, a cultura do exílio vai trazendo algumas linhas de pensamento que aparecem até em frases que no nosso dia a dia a gente coloca até no nosso perfil do Instagram, mas não para perceber o que está por trás dessas frases. Como, por exemplo, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa semana mesmo, ouvindo um neurocientista que eu acompanho bastante, ele falava assim, por mais que você pense que você não vai ser perturbado por algo que acontece com você, isso é uma mentira, porque você perde um ente querido, perde um pai, perde uma mãe, perde alguém que você ama muito, por mais que você queira desviar o foco para algum lugar, você não deixa de sentir a dor e o sofrimento daquele fato. Mas a cultura do exílio, ela quer que
fazer com que nós evitemos o sofrimento, mudando os nossos olhos para um lado, e isso muitas vezes pode parecer como colocar a sujeira debaixo do tapete. Lá na frente, esse problema aparece. E quantas pessoas hoje não frequentam processos terapêuticos por terapêuticos, por sujeiras que colocaram debaixo do tapete lá atrás, que não encararam, que não enfrentaram. Então existe hoje é muito claro, sem precisar nem ainda entrar na Bíblia, que você precisa passar por um enfrentamento para que você cresça. E todo enfrentamento propõe sofrimento, propõe dor. Só que se eu tiver uma vida pautada nessa cultura do bem-estar, que é o que o exílio traz, você tem que viver a vida que você quer, você tem que viver, ninguém tem nada a ver com a maneira que você vive, ninguém é dono do seu nariz, você não deve satisfação a ninguém. E você precisa viver, ser quem você é, aonde quiser, do jeito que quer, sem trazer nenhum tipo de consequência, entre aspas, sem nenhum tipo de consequência a quem está à sua volta. Essa cultura do exílio propõe isso para a gente. E isso tem trazido consequências gigantescas para a humanidade, de uma forma geral, e tem trazido consequências gigantescas para nós, como seguidores de Jesus Cristo também. Porque isso, às vezes, é vendido dentro da igreja. Em muitas mensagens é vendido ter uma vida de sofrimento, como se Deus fosse um servidor para nos tirar dos buracos que nós mesmos nos colocamos. Essa cultura do exílio, ela também diz para a gente que a maior parte do que chamamos de sofrimento vem da nossa própria mente. Ela quer que a gente ressignifique, uma palavra que ficou na moda, ressignifique o que você pensa. Cria um novo mindset, para que você não veja esse sofrimento e vá seguindo a vida. Só que às vezes o sofrimento é como aquelas bolas de chumbo que os presos colocavam antigamente, e a vida vai ficando cada vez mais lenta. Então, quando eu não trato, quando eu não passo por um enfrentamento, a vida vai ficando pesada. E eu não sei, às vezes, nem porquê. Eu quero que tudo dê tão certo e a vida vai ficando muito pesada porque eu não enfrentei aquilo que eu tinha que enfrentar. E existe uma coisa muito bonita na vida cristã. Quando eu me humilho e enfrento o que eu tenho que enfrentar, eu encaro o problema, é onde eu experimento a bondade de Deus tratando os nossos corações nas formas mais profundas. E isso é o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz assim: quando eu sou fraco, é que Deus é forte em mim. E isso, hoje em dia, para todo mundo que quer ser empreendedor, todo mundo que quer ser dono de alguma coisa, todo mundo que quer realizar algo que nunca foi realizado, todo mundo que quer ser unicórnio, que é a palavra do dia, é o termo, para todo mundo que quer ser unicórnio, isso é inaceitável. Mas eu conheço muito unicórnio, conheço mesmo, que é doente, que conseguiu grandes quantias de dinheiro, que viajam pelo mundo todo, que se realizaram grandes coisas, mas você vai ver o emocional dessas pessoas é altamente derrubado, é lá no chão, porque ele aprendeu a evitar o sofrimento. Essa é a cultura do exílio. E sem me estender demais também, um outro conceito muito comum na cultura do exílio é: não deixe que o futuro te surpreenda. Tenha um plano para todas as situações possíveis. Quem consegue ter um plano para tudo na vida? Por mais que eu faça o plano, chega uma hora que as coisas caem por água abaixo. A semana retrasada eu fui contratado para ajudar no planejamento de uma empresa familiar, algo que eu já fazia há muito tempo, eu não queria nem fazer, me chamaram e eu acabei indo. E cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para os 4 membros da família, eu falei isso aqui: isso aqui é feito para dar errado. Porque sabe o que é mais difícil de mudar no planejamento? Não é colocar no papel as coisas, não é criar um organograma. O papel aceita tudo. É mudar a cabeça de vocês. O maior desafio que vocês vão ter, os 4, é mudar a cabeça de vocês. É muito difícil mudar a nossa cabeça, não é algo fácil, não é algo simples ser desafiado a olhar-se no espelho e falar assim: eu preciso mudar, eu preciso ser tratado. Isso requer humildade e a gente não aceita. E Pedro, ele dialoga com aquele pessoal todo que estava no exílio, a igreja, os judeus, que estavam jogados fora da sua terra natal, estavam sendo perseguidos, era o exílio deles, era o exílio que o Império Romano causou sobre eles, e fala para eles assim: olha, na cultura do exílio vocês precisam manter a mente de Cristo. Não se percam dentro dessa cultura. Mantenham a mente de Cristo. Tragam a cultura do reino para dentro da cultura do exílio. Cuidado para que tudo isso que vocês estão vivendo aí, que para a gente às vezes é comum na televisão. Essa semana me passaram um vídeo que eu acho até meio
manipulador demais, o cara muito preocupado de forma direta com alguns shows que acontecem. Pô, é um negócio meio... O cara chegou a falar que esses 100 dias de chuva, sem chuva que nós tivemos, é culpa dessas potestades dos shows. Eu não acredito nisso assim. Mas o que eu acredito por trás desse vídeo é que realmente, se nós nos acostumamos com o comum como se fosse normal. E o exílio faz isso. Sabe por que Deus fez com que o povo atravessasse pelo deserto? Porque eles ficaram 400 anos no Egito vivendo com egípcios. Então a cultura do Egito, eles casaram com egípcios se juntaram aos hebreus, e a cultura do Egito estava contaminando a identidade deles como cristãos. Então no deserto, vocês quando acompanharem a coluna de fogo ou a nuvem, vocês vão aprender a depender de mim totalmente novamente. Quando a água sair da pedra, quando a comida cair, é um processo de dependência de Deus. Então Deus limpa o exílio do nosso coração no deserto, nas lutas, no sofrimento. É onde Deus arranca do nosso coração a cultura do exílio. E na cultura do reino, que é aquela que vai contra a cultura do exílio, há lugar para o sofrimento faz parte. Nós temos alguns textos na Bíblia que são muito complicados para a gente aceitar, nós aceitarmos como seres humanos pecadores. Como, por exemplo, diz que Deus colocou um espírito imundo em Saul. Olha que texto complicado. Poxa, mas se Deus é bom, como é que ele coloca um espírito imundo em Saul? E a harpa de Davi, a música da harpa de Davi, era que aquietava o coração de Saul. Tem um propósito divino nisso. O livro de Jó mesmo é um livro muito complicado no começo, porque quem permite o diabo azucrinar o juízo de Jó é o próprio Deus. Ele fala, só não tire a vida. Poxa, Deus permite o diabo me incomodar. Deus permite o diabo tirar minha paz. E no caso de Jó, perder minha saúde, perder minha família. Mas existe, dentro desse processo de sofrimento na vida cristã, uma didática divina para nos ensinar a depender cada vez mais de Deus e menos da gente. E é onde eu, às vezes, preciso olhar para o meu coração e parar e observar, falar assim, poxa, eu oro a Deus para que tire uma dor, para que tire uma doença, para que tire um problema meu, mas às vezes eu tenho dificuldade de perguntar, o que o Senhor quer com isso? Aonde que eu estou errando? O que correção o Senhor quer fazer na nossa vida? Nós temos dificuldade com as correções que Deus faz na nossa vida. E lá no exílio, Pedro fala para aquele povo, vocês vão sofrer, mas esse sofrimento é para alinhar a vida de vocês. Tem alguns escritores famosos, alguns mais antigos, outros mais recentes, que falam que a dor faz parte do processo de transformação de Deus na nossa vida. Como o C.S. Lewis, que escreve nesse livro chamado, é um livro sobre luto, que ele escreveu depois que a esposa dele morreu. Ele escreve esse livro, está em inglês, eu não traduzi, desculpa, me perdoem, mas ele diz assim, mesmo em meio à dor, há uma esperança que transcende o sofrimento. Deus oferece uma consolação que vai além da compreensão humana, proporcionando paz e propósito. Isso é uma atitude de humildade. Poxa, eu passei por isso para quê? Onde que está Deus nesse lugar? Como que Deus está tratando essa dor? Um autor também contemporâneo, só vou trazer esses dois para não me estender demais, fala da dor e sofrimento. Esse livro está em português, Caminhando com Deus através da dor e do sofrimento. É um livro muito interessante do Tim Keller, onde ele fala assim, e esse homem, olha, um pastor assim, um transformador, presbiteriano, morreu acho que faz 2 anos de câncer, um sofrimento absurdo, e ele, no sofrimento, ele continuou produzindo o que Deus estava fazendo, através daquilo que Deus estava fazendo na vida dele no sofrimento, e ele fala assim, a presença de Deus no sofrimento nos dá esperança de que a dor não é eterna. Olha que profundo, a dor não é eterna. Então, às vezes nós caímos na cultura do exílio querendo ter prazer imediato, querendo ter realização imediata, querendo que as coisas se resolvam agora. E nós esquecemos que dentro da visão nossa, da vida nossa, daquilo que Cristo propõe que nós vivamos, a única coisa que não é eterna é a dor. Porque tudo que a gente possa receber nessa vida, até a dor passa. Eu gosto muito também do texto de 1 Coríntios 13, que diz assim, fica a fé, a esperança e o amor. Lembra? 1 Coríntios 13, 13. Na eternidade, nós não precisaremos nem de fé e nem de esperança.
A única coisa que vai ser vivida na eternidade de maneira mais intensa é o amor na sua plenitude, na presença de Deus. Então nós temos que realmente, como discípulos e discípulas de Jesus, parar e examinar o nosso coração, imaginar, criar assim uma referência no nosso coração, falando assim, poxa, será que eu estou dando muito mais valor às questões de agora? Não que a gente não sofra, Jesus não fala que a gente não vai sofrer, que ele não ignora o nosso sofrimento, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele se compadeceu com as irmãs de Lázaro, quando Lázaro morreu, ele chorou. Não é que Jesus ignore isso. Jesus também não ignora a nossa luta. Ele fala que, olha, vocês vão ter aflições no mundo o tempo todo, mas não esqueça que eu estou aqui com vocês. Ele não está sendo impessoal, ele não está sendo uma pessoa totalmente alheia da nossa dor, senão ele não teria nem morrido na cruz por nós. A morte de Jesus na cruz, pela cruz, através da cruz, mostra que Deus, ele é empático com a nossa dor e sofrimento mais profundo que a dor e o sofrimento causado pelo pecado. Só que ele fala assim, só que não é só isso. A dor termina na eternidade. Keller continua dizendo, ela oferece uma perspectiva da redenção e renovação, onde as nossas feridas podem ser curadas e a nossa fé fortalecida. Ele está orientando, Deus reorienta a nossa caminhada. Então, você pode não estar se sentindo nesse exílio sistêmico que a gente tem falado ao longo de todo esse mês, mas você pode estar vivendo um exílio pessoal. E nesse momento, Pedro quer reorientar a sua dor e fala assim, olhe para a eternidade, olhe para aquilo que Cristo fez por você. Deixe que isso te traga ânimo verdadeiro. E é assim que Pedro começa o capítulo 4, quando ele diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, ele usa um imperativo, falando assim, armem-se. Se armem para viver diante do exílio, vocês também do pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Essa palavra armem-se quer dizer assim, processem na sua mente o exílio conforme a mente de Cristo. É justamente quando ele diz assim, olha, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se disso também em pensamento. E Pedro faz uma afirmação que às vezes para nós evangélicos é muito difícil de entender, porque nós temos uma tendência doutrinária a espiritualizar a vida cristã e nós esquecemos que o nosso corpo faz parte da vida cristã. Nós temos quase uma tendência a viver a vida cristã de forma greco-romana. E às vezes, e por muito tempo, por uma questão histórica que não me cabe entrar aqui, nós valorizamos, e está certo o que eu vou falar, a ressurreição de Jesus e paramos de observar com mais carinho o sofrimento de Jesus, a dor de Jesus. Aquela dor que fez com que Jesus, antes de ser crucificado, chorasse dizendo ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Pedro parece que aqui ele dá um passo atrás, e ele por 2 vezes nesse texto, ele nos convida a olhar o sofrimento do corpo de Jesus. E como seres humanos, hoje ele fala assim, armem-se para que sofrerem no corpo. Sofram. Se preparem para sofrer, porque o exílio vai nos fazer sofrer. E aqui eu convido vocês a fazer uma breve reflexão a partir de tudo que foi dito até o presente momento. Nós somos levados até a viver uma teologia próspera de bem-estar o tempo todo. A teologia da prosperidade, o braço da teologia da prosperidade, que hoje pauta o bem-estar momentâneo como algo importante, nós temos chamado, nós teólogos, como teologia coach. Você ouve mensagens que são verdadeiras palavras motivacionais de coach. E isso nos empolga. Só que nós precisamos entender até onde isso está nos afastando do Evangelho, que nos convida a vivermos pelo sofrimento hoje, com os nossos olhos na eternidade. Pedro fala assim,
uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se, pois, armem vocês do pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer mais os seus desejos humanos. A gente tem uma tendência aqui, nessa parte do texto, quando a gente fala de desejos humanos, tem uma velha fábula indiana que vai me ajudar a ilustrar. Vocês me permitam falar agora. 5 cegos, eles são colocados em torno de um elefante. E cada um é convidado a palpar uma parte do elefante. Um apalpa a orelha, um apalpa a tromba, outro apalpa a pata e outro apalpa o rabo. Tiraram esses cegos de perto do elefante e perguntaram, o que é um elefante? Aí um falou, o que segurou o rabo, o elefante é como uma corda. O que segurou a pata, o elefante é como um pilar. O que segurou a orelha, o elefante é como um abanador. O que segurou a tromba, o elefante é como, eu já esqueci até o que o elefante é. Mas era o que essa parábola quer dizer? Ela está dizendo assim, a gente às vezes olha a vida cristã pelas partes. E quando se é dito, cuidado para não viver pelos desejos humanos, nós começamos a pensar em partes. Adultério, né? Nossa, mentira. Isso é viver pelo desejo humano. E também a gente precisa olhar para isso. Só que aqui Pedro, ele está fazendo um confronto, ele está reorientando a nossa mente. Vocês viviam orientados pelos prazeres. E realmente, ele começa a colocar algumas partes do elefante ali, e você vai encontrar outras partes em outros textos bíblicos. Ele vai falar assim, porque no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, tá? Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui, me permitam, é um breve parêntese. Nas orgias, o que eu tenho visto fora, não muito fora, mas não distante de mim, como a supervalorização de uma sexualidade totalmente deturpada, fora daquilo que a aliança do reino faz, dentro e fora do casamento, é absurdo. Eu tenho uma leve sensação de que esse sistema do exílio está trazendo as pessoas para os prazeres da sexualidade de uma forma múltipla, até bem canibalizante, bem predatória, para trazer essa alimentação dopaminérgica, usando assim um pouquinho mais de ciência nisso, para que as pessoas fiquem atrás disso mais e mais e vão se distanciando. Então, o que Pedro está falando, olha, cuidado. O que está orientando a vida de vocês? O que está orientando o casamento de vocês? O que está orientando os sonhos de vocês? O que está orientando a construção de vocês como seres humanos? Cuidado com isso. Porque vocês precisam viver orientados pela cruz de Cristo. E no versículo 13 e 16, ele deixa isso muito claro. Antes de seguirem esse caminho, como filhos e filhas de Deus no exílio, alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. As nossas alegrias são outras. As nossas referências são outras. E eu preciso me cuidar. Porque, gente, isso aqui, na maior parte das vezes, é muito imperceptível. A gente não percebe. E sabe o que rouba a nossa percepção da narrativa do reino? É a nossa própria intolerância à dor. É o imediatismo para que as coisas se resolvam. Eu comecei um tratamento com uma senhora essa semana e ela queria que tudo, um problema que ela tem há 30 anos se resolvesse numa única sessão. Olha que nível de imediatismo a gente quer. Eu falei, é impossível. Você está há muito tempo com essa dor. Você está há muito tempo com esse sofrimento. Você precisa de um processo para que a sua mente aprenda a viver de outra forma. Você acha que ela ficou? Ela não ficou porque ela queria agora. Só que a nossa vida com Deus é um processo. E é um processo de libertação do nosso coração egoísta, que quer tudo para agora, que quer tudo no melhor, para já, para viver debaixo da dependência de Deus.
E Pedro fala assim, gente, participem da alegria de Cristo no sofrimento. O sofrimento é didático. No versículo 16 ele vai falar assim, contudo, se sofre como cristão, não se envergonha. Não acha que você, não se envergonha se você está sofrendo por achar que está ganhando menos do que o outro que está do seu lado, que talvez pratique algumas ações ilícitas. Não se envergonhe disso. Eu fui há muitos anos, eu trabalhei vários anos em comunidades que precisam de ajuda, e aqui atrás tinha uma comunidade, eu não sei como está hoje, porque hoje eu vejo muito prédio aqui no refúgio, aqui para trás, tinha uma comunidade. Eu estou falando de 89 aqui em Sorocaba. Ali não tinha nada, era só mato e um pessoal muito carente. E eu cheguei numa casa de uma senhora muito feliz, uma casa feita de madeira, sem piso, sem chão, esgoto correndo pelo canto da casa. Eu trabalhei muito em serviço social, é que às vezes as pessoas não sabem disso, eu trabalhei. Mas aquela mulher, ela gozava de uma felicidade tão grande, as panelas delas todas areadas e penduradas assim na parede, bem areadas, uma limpeza. Tomei chá lá, acho que era chá, já não me lembro mais, faz muito tempo, num copo de geleia delicioso, numa simplicidade muito grande, e não se via tristeza naquela casa. Eu nem conhecia Jesus na época, não conhecia mesmo. Eu vim conhecer Jesus em 97. E aí o que aconteceu? Era Jesus. Eu nem sabia o que era Jesus naquela época. E ela me mostrou Jesus ali na simplicidade. Então, às vezes, a gente quer viver essa cultura que nos empurra a sermos grandes, melhores, bons, vitoriosos, ganhadores, e nós vamos abandonando a nossa vida com Jesus. E não tem nenhum problema em querer ser algo assim. Mas se for algo assim, seja para Jesus também. Se for alguém grande, se for um empresário grande, um político, seja para Jesus em primeiro lugar. Só não se venda para essa narrativa da cultura, porque nós não podemos esquecer aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Paulo fala exatamente a mesma coisa. No capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer assim, olha, vocês, nós, eu e você que estamos aqui nos ouvindo essa noite, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais sempre costumamos a viver. Em 89 eu vivia morto no meu pecado. Eu não tinha consciência disso. Jesus, pela graça, bondade e misericórdia, ele me alcançou em 97 e mostrou, você era um cara morto e não sabia. Quando seguiam os padrões desse mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo, no versículo 3, vai um pouquinho mais adiante. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. A gente olha a natureza pecaminosa, eu vou pedir para a gente rapidinho fazer imaginar uma cebola. A gente sempre acha aquilo que é pior, né? A natureza pecaminosa é aquele cara que assassina. A natureza pecaminosa é aquele cara que estupra. A natureza pecaminosa foram os caras aí que foram pegos na saidinha, 157 no estado de São Paulo, depois da saidinha. Então a gente olha para aqueles caras como natureza pecaminosa. Mas Paulo está falando da gente, de você. Em outras camadas da cebola que nós fazemos parte. É olhar para nós mesmos e sabermos que os desejos, não precisa ser um desejo de matar com uma arma, mas às vezes nós matamos com as palavras. Muitas vezes nós matamos quem está do nosso lado com as palavras. Matamos sonhos com as palavras. Matamos expectativas com as palavras. Muitas vezes nós matamos também com o silêncio, quando precisa ser dito algo. E um problema se acumula dentro da nossa casa, porque nós não temos coragem de passar pelo sofrimento, de confrontar. Casais precisam ter conversas difíceis. É só assim que cresce. Pessoas que habitam no meio ambiente precisam passar por conversas difíceis. Às vezes a gente não consegue sozinho. Faz o que a Bíblia diz, chama mais alguém para conversar com você, para ouvir, para mediar, para ajudar. Nós precisamos, quando Paulo fala satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, não é só matar e assassinar com uma arma. Jesus, no Sermão do Monte, ele é claro quanto ao nosso olhar, quanto àquilo que a nossa mão faz. Ele é muito claro. Mas nós temos um mau hábito
de sempre nos nivelarmos por baixo, pelo pior, por aquilo que a gente considera que é pior. Eu digo com bastante frequência, e eu acho que eu já disse aqui, cuidado se você é daquelas pessoas que contigo é 8 ou 80 a vida. Cuidado com isso. Porque você está dizendo que a régua da vida é você, não é Jesus. E a sua verdade não é a única. A única verdade que é única na nossa vida é a verdade do reino, do Evangelho. Mas não tem nenhum ser humano que pode ver a vida a 8 e 80. Cuidado quando você fala que uma pessoa é justa, porque nenhum de nós somos justos, mas todos nós somos justificados no sangue de Jesus Cristo. Não existe um justo sequer, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 11. Uma pessoa que não foi alcançada pela misericórdia de Jesus. E Paulo continua nos versículos 4 a 6, dizendo assim: todavia Deus, por ser rico em misericórdia. Não esqueçam dessa frase. Rico em misericórdia. Nós estamos aqui hoje porque Deus é rico em misericórdia. Nós respiramos porque Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos vida junto com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, e o que está em amarelo, pela graça vocês são salvos. Não existe benefício nisso. Não existe ganho nisso. Pedro fala para aqueles homens e mulheres no exílio. Pedro fala para nós, homens e mulheres no exílio. Paulo fala para aqueles homens e mulheres na igreja de Éfeso. Paulo fala para nós hoje em dia: comportem-se como pessoas que têm a mentalidade de Jesus. E aí, Pedro vai dar 4 dicas. Primeira, busquem a compreensão. Orem. Essa é a primeira dica. Ore. Se alguma coisa... Eu não sou uma pessoa muito mística. Não me considero muito místico. Mas isso não quer dizer que eu não acredite num Deus transcendente. Existe uma diferença em acreditar num Deus místico para um Deus transcendente. Misticismo é uma elaboração humana. Transcendência faz parte da natureza de Deus. Então, às vezes eu sou muito receoso com algumas coisas que eu ouço e que falo. E na oração eu tenho convicção que eu converso com um Deus transcendente, que está além de mim. E nessa conversa com o Deus transcendente, o objetivo de Deus é manter minha mente afinada com a narrativa do reino, com o que o reino dele fala, para que eu não caia nas ciladas dessa cultura de hoje. Então a oração é um ajuste mental para que nós entendamos aquilo que Deus está fazendo na história e também como eu me insiro nesse ajuste. E é isso que Pedro fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. A gente esquece disso. Todos os prazeres acabam. A dor acaba e os prazeres também acabam. E ele vai mais adiante: portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Pedro está falando assim, primeira maneira de lidar com essa cultura: orem e se realinhem. Alinhem a sua vida para ser orientada pelo reino. Porque vocês precisam se controlar para não cair naquilo que não é do reino, mesmo as coisas mais sutis que o diabo coloca na nossa vida, e nos orientarmos para aquilo que o reino está fazendo. Pedro, nessa carta, ele vai amarrar isso lá no capítulo 5, quando ele diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Sabe quem ele quer devorar? Eu. Fiquem alertas, orem. Orem o tempo todo. Orem pelas coisas que seus filhos estão vendo na internet. Ore pelas coisas que seu marido está vendo na internet. Ore pelas coisas que a sua esposa está vendo na internet. Ore pelos comportamentos de quem você ama quando eles não estão perto de vocês. Orem pelo seu comportamento quando você está longe de todo mundo. Ore.
Ore, porque o diabo o tempo todo está querendo te roubar e fazer com que você comporte-se de maneira contrária. Segunda dica de Pedro: amem-se mutuamente. Esse amor é ágape, não é um amor de sentimento. Todo mundo já sabe, já falei, que sentimento não está no coração. Falei 2 vezes, vou falar a terceira. Coração só bombeia sangue. Está tudo aqui. E nós vivemos numa cultura individualista. Estou falando alguma mentira? Depois da pandemia aconteceu alguma coisa com a gente. Eu não sei. Talvez a Bíblia esteja nos orientando agora. A gente gosta de ficar cada vez mais quietinho dentro de casa. Parece que a vida tumultuou. A gente não quer ver muita gente. A gente não quer falar com muita gente. Malemar, a gente manda uma mensagenzinha magra no WhatsApp. Não é verdade, Raquel? Mas será que isso é o que o reino espera da gente? Ou isso é um efeito da cultura do exílio na nossa vida? Porque o que Pedro vai falar agora para a gente é o seguinte: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Doem-se pelas pessoas. É isso que Pedro está falando. Doem. Eu só posso doar para uma pessoa quando eu sento com ela para conversar. O que você está passando, Juninho? Como é que está a vida? Vamos tomar um café? Sai de casa para conversar com as pessoas da sua igreja. Marque com elas um bate-papo. Ah, mas você não sabe como é que fulano é chato, pastor. Mas é que está escrito aqui. Porque o amor perdoa a multidão de... Você não sabe como é que é difícil sair de casa. Porque o amor perdoa a multidão de pecados. Orem e se doem para as pessoas. Em Tessalonicenses, na primeira carta, o apóstolo Paulo fala de uma igreja que fazia isso. Quanto ao amor fraternal, não preciso nem escrever para vocês, porque vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. Eu convido vocês a lerem a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. É uma igreja invejável. Uma igreja que doava muito fácil para as pessoas, que se colocava na dor dos outros. Gente, toma cuidado, porque essa vontade de ficar quietinho no lugar, certamente pode não ter nada a ver com o que Deus quer para nós hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, onde todo mundo está sofrendo quieto dentro de casa. Nós não podemos achar que sofrimento é algo a ser evitado, como diz a cultura, mas é algo a ser enfrentado com o poder da cruz de Jesus, e nós devemos nos mover na direção das pessoas, doando a nossa vida, doando o nosso amor. A terceira e penúltima dica de Pedro: sejam mutuamente hospitaleiros. E quê? Qual foi a última vez que você abriu a sua casa para as pessoas que estão sentadas aqui visitarem? Chamou, né? Porque às vezes a gente fala assim: eu não vou lá porque fulano me chama, né? Chama você. Viu? Que dia que você está livre aí? Tal dia. Vem aqui em casa que eu vou fazer um bolo. Vem aqui em casa comer um cuscuz. Né, dona Donária? Vem aqui em casa, conhecer minha casa. Você nunca veio aqui. A gente fica esperando as outras pessoas fazerem isso, e a gente fica lá no cantinho só reclamando. Ah, fulano não me liga. Tá vendo? Eu vou naquele lugar, ninguém olha para mim. Ah, eu faço aquilo, ninguém. Para de reclamar, chama você. Sai daqui hoje com esse propósito. Vou chamar 3 pessoas para vir na minha casa mês que vem. Faça esse propósito. Você vê como é que você é transformador. Faça isso sem reclamar. Isso é um sinal de maturidade. Tem 2 outros textos pastorais de Paulo, um para Tito, outro para Timóteo, um para presbíteros, por isso que é maturidade, outro para viúvas, que elas falam isso. Vocês, quem tem maturidade, tem que ser o primeiro a convidar. Aos presbíteros, uma das características, entre várias, ele deve ser hospitaleiro. E aqui presbítero não é o cargo do William, não é o cargo do Jackson, não. São pessoas maduras. Que esse cargo nem existia naquela época. Aqui presbítero, naquela época, era outra coisa. Pessoas maduras. Chama as pessoas para sua casa. E nós maduros, eu me coloco nos maduros, a gente não faz isso. Só que, sabe o que a gente conta? Sabe o que acontece? A gente se acostumou tanto a procurar resposta no Google que a gente parou de ouvir os mais velhos. Os mais velhos ensinam.
Eu participei de uma aula de um rapaz de 30 anos em maio, que é mentorado do meu mentor, que tem 71. Ele deu uma aula maravilhosa sobre Eclesiastes. Nunca tinha ouvido falar de Eclesiastes daquela maneira, sinceramente. Mas no meio, uma coisa me chamou a atenção naquela aula. Ele falou assim, está vendo o Mike? 71 anos, eu estou aqui dando aula para essa turma, mas eu nunca vou chegar onde o Mike está. Porque eu posso até ter mais recurso para conhecer mais Bíblia que ele, mas eu não tenho a vida que ele teve com Deus, porque ele já tem 71 anos de vida com Deus, eu tenho 30. Então, recado aos mais jovens, se ajuntem aos mais velhos e ouçam as histórias deles, porque os jovens têm maneira de achar que tem solução para tudo. Ouçam a experiência dos mais velhos. Você pode saber mais Bíblia, você pode ter programa de Bíblia, você pode ter inteligência artificial de Bíblia, mas você não tem a vivência, a experiência daqueles que já vivem a Bíblia há muito tempo. E talvez tenham lido a Bíblia menos que você e tem muito mais experiência que você. Viúvas, mulheres, sejam hospitaleiras. Mulheres mais velhas, chamem as mais novas. Ouçam a respeito dos casamentos delas. Ouçam a respeito dos maridos delas. Aconselhem elas. Isso está faltando. E está faltando porque a cultura que a gente vive está roubando isso da gente. E nós estamos querendo ficar em casa é bem-estar, maratonando Netflix, dormindo tarde, acordando cedo, chegando atrasado no trabalho, em vez de fazer alguma coisa saudável. Não é verdade? Eu sou um réu, confesso. Maratonei todos os filmes de Alien. Isso vai servir para quê? Para nada. Não é verdade? Agora está lá em casa, Tom, e a gente esperava um filho, a filha com o neto. Chegou a filha com o neto, outro filho, tá a sogra, tá uma galera dentro de casa, minha sala parece um acampamento, gente. Eu saí de lá saltando brinquedo. E vou ficar uma semana nessa vibe. Fora a avó do outro lado que foi lá para casa, passou 2 dias lá em casa. Tinham 15 pessoas lá em casa em 2 dias. Nem sabia se eu chegar aqui hoje, mas é uma delícia. Mas é uma delícia. Lá do outro canto da casa, eu vou, é bom demais. Pergunta se a Cláudia quis sair de casa. É uma delícia. A gente perde isso. A gente perde isso. E a última dica de Pedro, para ir encerrando, que nós também temos perdido, e aqui a gente vive hoje uma cultura de igreja muito mais voltada pelo viés. Eu não falo galpão, estou falando de uma forma geral, da sua vida, da minha vida. A gente chega aqui e quer que a igreja faça algo pela gente, que Deus faça algo pela gente. A gente quer isso. Mas a gente tem que entender até quando isso aí não é um viés de uma cultura que nos ensina a viver pelo bem-estar. Porque Pedro fala, no exílio, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus nos deu. Sabe qual é o momento que a gente tinha que mais estar trabalhando como igreja? Era agora. A gente espera algo da instituição e esquece que a instituição somos nós. Se tirar todo mundo daqui, só fica o prédio empoeirado. A cultura do exílio está roubando isso da gente. Faça algo. Não espera eu chamar, não. Cria alguma coisa, a bola, inventa. Não espera o Felipe chamar, não. Vai juntando. O Jackson, eu assisti 3 online, 2 eu tive reunião, está aqui, ó. Essa terça não tem, tá? Daí eu falava, essa pastor veio para vir, não tinha, não. Jackson está aí toda terça-feira à noite, sai do trabalho, vem cá, vem aqui para servir a igreja com o Cuide. O Heraldo, domingo de manhã, está aqui, ó, ensinando a Bíblia. Sandra, hoje não está aqui, mas se ela tivesse eu falaria, porque a Sandra tem uma coisa incrível. Amanhã eu posso esperar, amanhã não, terça-feira. Toda mensagem minha, ela manda 3 páginas de Word perguntando o que eu falei. Eu amo isso. O que é aquilo que você falou? Eu amo. Foi na sua aula, Heraldo? Está conhecendo Jesus agora eu posso falar, mas ninguém conta para você, só pode contar para ela que eu disse. Saiu apaixonada pelo Evangelho na sua aula. Mandou recado para mim. Mas esse é privilégio do Heraldo, é meu e de todo mundo aqui. Nós precisamos colocar nosso dom. Pedro dá uma lista de dons, depois você abre. Você quer saber? Abre Coríntios 12.
Porque essa é a graça que Deus nos deu para fazer o que nós precisamos fazer no exílio. E quem está fora acha isso estranho. Ah, para. Que é isso? Mas a Bíblia, a mesma carta de Pedro, fala que muita gente que está dentro também acha isso estranho. Cuidado com o fogo estranho. Tem gente dentro que sabota a igreja. Nunca viu isso? E não estou falando do galpão. Ah, vou fazer não, não vai não. É a mesma coisa. Cláudio vai falar a mesma coisa. O Heraldo vai falar a mesma coisa. Tem gente da igreja que sabota. É novidade, isso não está lá em Pedro. Só que aí eu volto no começo da minha mensagem. Quem pensa assim, o exílio já engoliu ele nem percebeu ainda. Então quero terminar com duas coisas, relembrando os principais pontos. Na cultura do exílio, você orar é algo estranho, pois ela nos motiva a resolver a vida do nosso jeito. O exílio não quer que a gente ore, ele quer ocupar nosso tempo demais, para que a gente não tenha tempo para orar, viu, Wilson? Ele quer fazer isso. A cultura do exílio, amar mutuamente é algo estranho, porque a gente está numa cultura que nós somos incentivados a só olhar para a gente. Achar que a nossa dor é maior do que a dos outros, que o nosso problema é maior do que a dos outros. A cultura do exílio, ela não quer que a gente hospede ninguém. Isso é estranho para eles, porque ela quer que a gente fique isolado, grudado no Netflix, dando risada das besteiras que o Pablo Marçal está falando, da briga com o Datena. Gente, foi muito engraçado. Eu saí daqui correndo, tive um jantar com 2 pastores, resumindo a história. Não estou fazendo aqui o voto no A, no B, não. Mas que foi cômico, foi, fala a verdade. Aí um dos pastores que eu fui, ele estava lá. Ele chamou assim, vamos ligar para ver o... Como é que chama aquele negócio? Debate? Vamos. Aí a gente estava batendo papo, conversando, almoçando, e jantando, né? Já era lá para as 10 horas da noite, domingo passado. Daqui a pouco eu vejo uma cadeira voar. Eu falei, que isso, gente? Eu não tenho opinião política pública, eu tenho privada. Mas os nossos políticos não ajudam a gente. Não é verdade? Eles querem nos isolar, não isola. Uma vez alguém falou assim, é que eu não como gordura, eu não como açúcar. Alguém falou assim, poxa, quanto tempo que a gente não sai daqui e vai comer um pastel? Vamos comer um pastel? Não, amanhã tem que acordar cedo. É isso que a cultura faz. Não se isola, não. Vamos comer um pastel. Ontem eu fui num lugar que não tinha nada que... Hoje, fui num lugar que não tinha nada que eu comia. Sabe o que eu comi? Ovo. Quando acabou o ovo, sabe o que eu comi de novo, dona Nária? Ovo de novo. Mas estava lá. O pessoal fala, como é que você vive sem farinha? Eu falo, feijão, arroz, carne, salada, legume, verdura. Mas eu não deixo de fazer as coisas porque eu não como isso. Não deixo de estar com as pessoas porque eu não como porque eu só como essas coisas. A cultura do exílio, ela fala que servir a igreja é algo estranho. É para Carola. Mas a igreja foi chamada para servir. E Pedro nos lembra que um dia nós vamos prestar contas de tudo isso. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Jesus vai olhar para mim e para você, porque Apocalipse fala a mesma coisa. Vai perguntar assim, o que você fez com a vida que eu te dei? Eu comprei casa, coloquei meus filhos num emprego bom. Aí ele vai olhar, o que você fez com a vida que eu te dei? Estava difícil a vida, você não sabe o que aconteceu com a gente depois que acabou a pandemia. E ele vai olhar de novo nos nossos olhos e falar, o que você fez com a vida que eu te dei? Eu tinha que ganhar dinheiro, está difícil sustentar os filhos. E ele vai olhar novamente e falar, o que você fez com a vida que eu te dei? Que no exílio nós possamos viver com a mente de Jesus. Olhar para as nossas vidas a partir dessa série, dessa mensagem. E sabendo que tudo que a gente vai fazer, por isso mesmo. Olha como é que ele termina. Não vou pular não.
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida a... É assim que ele termina o capítulo 4. Confia a Deus. Viva. Coloca o coração no Criador. Deixa Ele cuidar das coisas. E só vai em frente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui essa noite diante da Tua Palavra que nos ensinou tantas verdades. Pedimos ao Senhor que nos ajude a fazê-las de verdade na nossa vida. Derrama o Teu reino sobre nós. Coloca o Teu reino sobre nós. Que o Seu reino nos confronte e também nos ensine a vivermos conforme a Tua vontade e não a nossa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Jackson está chegando, repitam comigo. 4 coisas que eu preciso fazer na cultura do exílio. Repitam comigo. 4 coisas que eu preciso fazer na cultura do exílio. Primeiro, orar. Segundo, doar-se. Terceiro, e quarto, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Amém. Baixe a sua cabeça. Converse com Deus a respeito dessas 4 coisas. Uma chance igual a essa, talvez eu não